E sim, vamos falar de novo sobre a Marília Mendonça. Oi, gente, tudo bom? Então, eu imagino que vocês tenham visto o que aconteceu, mas caso não tenham visto, a Marília Mendonça, ela cumpriu a promessa dela. Porque o que tinha acontecido é, na live que ela tinha feito anteriormente, né, dessas lives de sertanejo que tem rolado, ela fez uma piada transfóbica, uma piada horrível. E eu até fiz vídeos aqui no canal, então você pode vê-los, porque eu falei sobre isso, eu e o meu namorado falamos sobre isso. E depois ela prometeu que ela iria se retratar na próxima live dela pra atingir exatamente o mesmo público, né? Na época ela fez alguns pedidos de desculpas que eu e o Tony, né, meu namorado, a gente foi bem crítico aos pedidos de desculpa dela, porque não foram bons. E dessa vez ela refez o pedido de desculpas dela. E vou assistir o videozinho, né, um trechinho dessa live, que é quando ela pede desculpas, e a gente vai comentar sobre isso aqui agora. Então, caso você já tenha assistido o vídeo dela pedindo desculpas, e você não queira assistir mais uma vez para não ficar repetitivo, você pode pular para esse minuto que vai aparecer aqui na tela, porque assim você já pode pular para essa parte em que eu estarei falando já sobre o que aconteceu. Nossa, eu falei que nem operador de telemarketing agora, né? Mas enfim, vamos lá pro pedido de desculpas dela e ver se dessa vez foi bom ou não. Eu queria parar esse momentinho da live aqui, aproveitar que está todo mundo assistindo, aproveitar o nosso pico de audiência, para me desculpar sobre uma brincadeira sem graça que foi feita na última live que eu fiz. Acho que todo mundo já sabe o que aconteceu. Eu não vim aqui para me justificar sobre nada, não tenho razão nenhuma em me justificar. E sempre fui uma pessoa que presta atenção nos meus erros. Dessa vez eu prestei atenção nos meus erros. Tenho tentado aprender cada vez mais. Tentado me consertar, que eu acho que é do ser humano errar, mas a gente precisa prestar bastante atenção. Então eu preparei esse espaço da live para me desculpar e deixar quem sabe falar, quem passa por isso todos os dias, que foi a trans Alice Félix. Eu pedi um vídeo dela, vocês sabem o que aconteceu com ela também, ela foi agredida no próprio apartamento. E então eu estou passando aqui para me desculpar sobre isso, daqui a pouco ela vai falar com vocês, mas eu estou passando aqui para me desculpar sobre isso e dizer que às vezes algo que pareça inofensivo, que não é uma brincadeira sem graça, que parece inofensivo, pode atingir muitas pessoas e pode até matar, viu, gente? Então, me desculpem, muito obrigada a quem entendeu, muito obrigada a quem aceita as minhas desculpas também. Com vocês, Alice Félix, falando com vocês aí. Oi, gente, boa noite. Oi, Marília Mendonça. Tudo bem com você, minha linda? Tudo bem com vocês, gente? Então, meu nome é Alice Félix, tenho 26 anos. Inclusive, hoje completa 2 meses que eu fui brutalmente agredida, brutalmente espancada dentro do meu apartamento, no Rio de Janeiro. E eu venho aqui falar um pouquinho sobre o meu caso. Eu sofri várias agressões, várias escoriações no rosto, né? Eu fiquei totalmente debilitada. Por um momento da minha vida eu pensei que eu seria mais uma estatística de uma pessoa trans que foi agredida, espancada e chegou à morte. E hoje eu agradeço muito a Deus por estar aqui, porque se eu estou aqui é por um motivo, e motivo esse no qual eu estou servindo de exemplo para muitas pessoas, desculpa, em relação a ter coragem de denunciar, de se pronunciar e buscar ajuda. Ainda tem mais coisa depois disso daqui, mas o que rola depois é só a Alice falando sobre o que aconteceu com ela, né? Sobre os tratamentos que ela fez, o que ainda tá faltando ele fazer. Ela fala sobre as pessoas que ajudaram ela, as pessoas famosas que ajudaram ela. Inclusive, depois que eu tinha feito aquele vídeo, né, que saiu há 2 meses atrás, pouco tempo depois, a Marília Mendonça, ela falou, né, ela deu um pronunciamento, acho que foi até um pouco antes de sair o vídeo, né, mas eu já tinha gravado e editado. Ela disse que iria ajudar a Alice e tal, né. Caso você não saiba o que aconteceu com a Alice Félix, há 2 meses atrás, ela foi agredida dentro do apartamento dela por um homem, e esse homem, ele deixou ela muito machucada. Ela fez stories mostrando, né, um tempinho depois que ele já tinha ido embora. E o chão da casa dela parecia, assim, o cenário de um homicídio, sabe? Parecia que realmente tinha morrido alguém ali, porque tava com sangue por todo o apartamento dela, né? Tipo, tinha sangue em todo canto, tinha coisa quebrada. E foi, assim, uma coisa horrenda, né? Tipo, ele
tentou matar ela mesma, né? Ainda bem que não conseguiu, ainda bem que ela não virou estatística. Acho que ela conseguiu se defender um pouco ali, né, do ataque que ela estava sofrendo. E foi um caso que foi horrível, mas que teve muita repercussão, né? Como ela filmou o estado dela, ela filmou o rosto dela todo machucado, ela filmou as feridas dela, e ela jogou tudo no Instagram e foi expondo tudo ali, e muita gente viu o que aconteceu, né? Ela já tinha um número ok de seguidores, né? Porque ela é modelo e tudo. Mas depois disso estourou, né? Tipo, muita gente compartilhou o que tinha acontecido com ela pra tentar ajudar ela. Muitos famosos viram, né? Como a Marília Mendonça viu também. A Mirella, né? MC Mirella, que tá agora na Fazenda, viu também. A Mirella até pagou o tratamento dentário da Alice, né? Porque ela perdeu alguns dentes desse ataque. Ela quebrou vários dentes. Tanto que vocês podem ver que no vídeo ela ainda tá faltando, né? Terminar o tratamento dentário, né? Tá faltando, enfim, repor alguns dentes e tal. Então, foi um caso de muita notoriedade. E foi um caso que aconteceu pouco tempo depois da live da Marília Mendonça. E eu acho que isso impactou mais ainda a Marília Mendonça, né? Porque eu duvido que ela tenha assistido os vídeos que eu fiz, mas como eu falei naqueles vídeos, esse tipo de piada que a Marília Mendonça fez endossa esse tipo de violência que nós sofremos depois, né? Que felizmente eu não sofri esse tipo de violência, mas que a Alice sofreu. E. Pandora. E sobre o pedido de desculpas em si da Marília Mendonça, da outra vez eu tinha feito a crítica, eu e o Tony fizemos a crítica de que tinha sido um pedido de desculpas que não era um pedido de desculpas, na verdade, né? Era a Marília Mendonça se justificando e reclamando das pessoas que estavam atacando ela, né? Reclamando das pessoas que não estavam passando a mão na cabeça dela, enfim. Porque com certeza teve muito ataque em cima dela porque a gente fica com raiva, né? A gente vê esse tipo de coisa acontecendo com a gente o tempo inteiro. E de repente, uma grande cantora do nosso país vai e faz uma piada horrenda dessa, uma piada violenta dessa, então a gente fica com raiva. E quando a gente fica com raiva, a gente ataca, a gente devolve. Mas a gente tem que lembrar sempre de não confundir a reação do oprimido com a ação do opressor, tá? Então não era exatamente um ataque que ela estava sofrendo, mas sim uma revidada, né? A gente estava revidando o que estava acontecendo. Quando eu digo a gente, eu estou falando nós, pessoas LGBT de modo geral, em especial as pessoas trans, e também aquelas pessoas que militam do nosso lado também, né? Que são pessoas cisgênero e heterossexual, mas que militam do nosso lado. Porque eu particularmente não fiz nenhum ataque a ela, né? Naquele meu vídeo. Eu não tô fazendo nenhum ataque a ela, não sei se ela veria dessa forma, como um ataque ou não. Mas enfim, eu sei que teve muita gente que atacou ela e não tiro a razão de quem atacou ela porque, como eu disse, não é um ataque, é um contra-ataque. É uma defesa, né? Mas esse pedido de desculpas da Marília Mendonça agora foi totalmente diferente daquele que a gente tinha visto anteriormente no Twitter dela. Porque ela realmente, né, nesses 2 meses, deu pra ver que ela refletiu muito sobre o que aconteceu. Com certeza, ela conversou com várias pessoas trans, inclusive com a Alice Félix, né? Vendo também ali o que aconteceu com a Alice, eu acho que deve ter sido uma coisa que impactou ela também, né? E mostrou ali, ajudou a mostrar pra ela o quanto que a piada que ela fez, na verdade, não é uma piada, é uma violência, né? E ela não se justificou, né? Ela já começa dizendo que ela não vai se justificar porque ela estava errada mesmo. E isso já foi um ponto de virada muito grande do que tinha acontecido anteriormente, quando ela ficou se justificando, né? Então, assim, eu achei muito positivo. Eu não sei o que você que assistiu esse pedido de desculpas achou, porque eu vi que tiveram algumas pessoas que continuaram não convencidas, né? E que disseram que ela só fez esse pedido por causa da repercussão que teve. Eu vi até que teve gente trans que falou da Alice ter ido lá, né? Tipo, falou como sendo algo negativo. A Alice ter ido lá falando que é tipo, ai, essas trans que se vendem por qualquer migalhas. Gente, não. Não é uma trans se vendendo por migalhas, não. É uma mulher trans que passou por uma violência absurda, sabe? Que passou por uma coisa horrenda, que ela achou que fosse morrer, porque
eu não sei como que ela não morreu, na verdade, porque tinha tanto sangue naquele apartamento que foi, assim, muita sorte dela, ela não ter morrido nesse ataque, né? Então, enfim, é uma trans que passou por uma coisa violenta, absurda, e agora ela teve a oportunidade de falar para um público gigantesco, um público que não é o público que normalmente ouve as nossas reivindicações, e ela teve essa chance de ir lá, falar com esse público, que é o público do sertanejo, sobre o que aconteceu com ela, e sobre como esse tipo de coisa não deve acontecer, e sobre esse tipo de violência que começa ali na piada. Então, a participação da Alice Feles ali foi excelente, sabe? Tanto pra Marília, quanto pra Alice Feles, quanto pra população trans de um modo geral. Porque aquilo chega em uma parte da população que os meus vídeos, por exemplo, aqui não chegam. Aquilo ali chega em uma parte da população que, por exemplo, os dados que a ANTRA levanta não chegam. Aquilo, inclusive, chega em uma parte da população que as próprias matérias da Rede Globo não chegam. Porque quando a Rede Globo vai lá falar sobre transfobia, por exemplo, não é todo mundo que tá ali assistindo a Rede Globo que mantém no canal quando aparece aquilo. Porque muita gente sai na hora, né? Tipo, começou a falar daquilo, sai, ou então, enfim, vai fazer uma outra coisa. Numa live de uma sertaneja que é aquela mulher, o ídolo daquelas pessoas, sabe? Que as pessoas estão vendo uma ídolo delas ali falando, é diferente. Inclusive, é por isso que foi ainda mais danoso a piada que a Marília Mendonça tinha feito, porque ela é um ícone, porque ela é um ídolo. Ela é uma das principais vozes da música brasileira da atualidade, que a gente goste ou não. Eu, pelo menos, não gosto de sertanejo, né? Mas ela é um expoente da música, assim, que não tem como negar. Não tem como negar. Tanto que naquele vídeo com o Tony a gente falou também sobre isso, né? Sobre a Marília Mendonça representar muita coisa pra muita gente. Então, assim, quando ela vai e fala sobre isso na live dela, ela tá conscientizando muita gente sobre o que ela fez. E quando ela reconhece o erro dela, isso é louvável, porque a maioria das pessoas, quando são apontadas, né, por terem sido preconceituosas, elas não fazem isso que a Marília fez. Elas não vão lá e fazem um ao vivo pedindo desculpas, sabe? E pedindo desculpas de uma forma tão boa e trazendo ainda quem foi oprimida por aquele discurso pra falar. A maioria das pessoas não faz isso. A maioria das pessoas, desses famosos, quando eles são apontados como transfóbicos, ou como homofóbicos, ou como racistas, ou como machistas, misóginos, enfim, na maioria das vezes que isso acontece, eles simplesmente falam que não. Eles falam que a gente que exagera demais, eles falam que a gente que não sabe interpretar as coisas, eles falam que a gente é que não tem senso de humor, sabe? A maioria age dessa forma. A Marília Mendonça, inclusive, a princípio ela agiu dessa forma também, né? Porque ela pediu desculpas, mas ela foi um pedido de desculpas que não foi bem um pedido de desculpas, né? Mas ela voltou atrás. Ela pensou, ela teve 2 meses aí pra pensar a respeito, pra poder trazer uma pessoa que sofreu uma violência. Então eu achei muito positivo mesmo. Principalmente por ela ter já começado a falar que ela não iria se justificar porque ela estava errada mesmo. Por ela ter dito que aprendeu muito e deu pra ver que ela realmente aprendeu bastante com várias pessoas, né? E deu pra ver também que ela se preocupou com isso, sabe? Tipo, ela se preocupou a ponto de trazer alguém que sofreu uma violência. Porque se a Marília Mendonça não tivesse trazido a Alice Feles, ela não teria perdido nada, sabe? O pedido de desculpas estaria feito, ela teria se retratado, ela teria cumprido a promessa que ela fez. Então ela não precisava ter levado a Alice. Ela não precisava ter mostrado a Alice e ter trazido o caso da Alice para esse público dela que talvez não tivesse tanto conhecimento sobre o que aconteceu com a Alice. Ou que talvez não tivesse se importado tanto na época em que a gente viu o que aconteceu com a Alice. Então, ela ter trazido a Alice foi um bônus, sabe? Não foi, tipo, uma coisa que ela precisava ter feito. Não foi. Se ela não tivesse feito, com certeza, muita gente da militância, inclusive eu, iria apontar que teria sido melhor se ela tivesse levado uma pessoa trans pra lá, pra falar também.
mas isso não teria impactado negativamente o pedido de desculpas dela pra maior parte das pessoas, sabe? Inclusive, quando a gente fosse lá falar, poxa, mas ela poderia ter levado uma pessoa trans lá, né, pra falar, porque é Marília Mendonça e tal. Muita gente iria falar que a gente estaria exagerando, né? E coisas do tipo. Então, ela fez mais do que ela tinha prometido. Eu não tô dizendo que a Marília Mendonça ela tem que ser ovacionada por isso e tudo, que o que ela fez foi grandioso. Não. O que ela fez foi obrigação dela. Porque ela fez um discurso violento, ela fez um discurso de ódio e ela tinha que se retratar com esse discurso de ódio, né? Então o que ela fez é o que é esperado de uma pessoa humana, né? O esperado de uma pessoa que tem humanidade dentro dela. Então, assim, o que ela fez foi obrigação. Não tô dizendo que a Marília Mendonça é santa, não tô dizendo que a Marília Mendonça tem que ser colocada em um pedestal. Não tem. Ela é um ser humano, como ela mesma disse na live dela, ela é um ser humano, os seres humanos erram e ela errou. E de fato, ela errou, mas ela se retratou de uma forma positiva. Então, enfim, isso é inegável, né? Por mais que algumas pessoas tenham dito que não acreditam no pedido de desculpas dela, que não acreditam nessa retratação dela, aí é com você, se você vai acreditar ou não. O ponto é que ela fez. O ponto é que ela levou o discurso pro mesmo público que tinha visto antes ela sendo transfóbica. O ponto é que ela soube gerir essa polêmica, né, essa polêmica transfóbica dela, de uma forma que foi positiva, que teve um saldo positivo no fim das contas. Porque, como eu disse, isso daqui que eu faço na internet, esse vídeo que eu tô fazendo aqui agora, ele não chegaria na maioria das pessoas que estavam ali no sábado, né, do dia 17 de outubro, assistindo a live da Marília Mendonça. Esse vídeo não chega na maioria dessas pessoas. Não chega, sabe? Principalmente nas pessoas que são transfóbicas e estavam ali assistindo a live da Marília Mendonça. Não chega nelas, porque elas não têm esse interesse. E se aparece uma recomendação do YouTube de um vídeo de uma trans, essa pessoa ela dificilmente vai clicar nesse vídeo. E porque a gente vive nas nossas bolhas, né? Os algoritmos das redes sociais, eles apontam pra gente aquilo que a gente já procura, né? Então eles apontam mais do que a gente já procura. Então isso daqui não chega nessas pessoas. Foi muito positivo a forma como a Marília Mendonça pediu desculpas em público dessa forma. Eu queria que os demais famosos, quando se metem em uma merda dessa, se espelhassem mais no que a Marília Mendonça fez, tá? Se espelhassem mais nesse tipo de ação. Por exemplo, né, a gente teve o Nego do Borel que já fez um monte de merda e eu nunca vi ele fazendo algo desse tipo, sabe? Nunca vi. Que eu até já fiz um vídeo antigo, ó, bem antigo aqui sobre o Nego do Borel. E ele não teve esse tipo de atitude. A maioria dos caras, quando acontece algo do tipo, eles não têm esse tipo de atitude. Muitas mulheres também, quando acontece algo do tipo, elas não têm esse tipo de atitude e a Marília teve. Então, ela fez apenas a obrigação dela, tá? Ela não tem que ser ovacionada, assim, como uma rainha por causa disso, não. Ela fez o que era o correto a ser feito, né? Só que esse correto a ser feito já sai fora da curva, assim, do que a maioria dos famosos fazem quando se deparam em uma situação semelhante. Então eu queria que eles tivessem atitudes mais parecidas com essa da Marília que a gente viu aqui. Enfim, né, eu tinha feito 2 vídeos sobre a polêmica dela, então eu tinha que vir aqui fazer esse outro vídeo falando sobre esse pedido de desculpas dela, que foi muito positivo. E parabéns, Marília Mendonça. Eu fico realmente muito feliz que você tenha conseguido repensar as coisas, né? Que você tenha ouvido o que muitas de nós e muitos falaram pra você e que você tenha tido uma atitude que teve um saldo positivo no fim das contas. Eu fiquei realmente bem contente com isso e parabéns pra você. E bom, esse foi mais um vídeo do Transmissão, o canal sem tema. Se você gostou, deixa o seu like, não esquece de fazer isso. Se inscreve aqui no canal para mais vídeos como esse e também alguns outros vídeos um pouquinho diferentes desse. Eu tô fazendo uma série agora sobre hormonização para pessoas trans, né? Por enquanto eu tô falando só de hormonização para mulheres trans, mas no futuro eu pretendo também falar sobre hormonização para homens trans nessa mesma série sobre hormônios. Ou talvez fazer uma outra série, não sei. Mas enfim,
Se inscreve aí no canal pra você poder receber o segundo vídeo dessa série que eu tô fazendo, pra você ver mais coisas que eu estarei falando aqui para vocês. E a gente se vê na próxima. Até mais!